identidade pessoal, você só vai se destacar se souber quem você é. Olá, creators! Seja você mesmo, todos os outros já existem. Uma frase fantástica de Oscar Wilde que é absolutamente relevante para o nosso encontro de hoje. Vamos explorar como a nossa identidade única e pessoal é a forma mais poderosa que temos na criação de conteúdo criativo. Afinal de contas, é o que vai nos tornar memorável por quem nós já somos. Esse negócio de ficar tentando ser os outros que já funcionaram, eles fizeram o que você deveria fazer, que é focar em ser quem você é. E por conta disso, vamos começar sabendo sobre a sua personalidade. A personalidade é o fator mais influente na maneira como você se apresenta ao mundo. É a forma como você pensa, como você age e, mais importante, é a forma como você se conecta com as pessoas. Me responde aqui com sinceridade, como você quer ser percebido pelo seu público? Você é uma pessoa que quer se mostrar mais criativa, estilosa, uma pessoa mais séria, uma pessoa mais aventureira? A partir dessa aula, sempre você vai se questionar como transparecer essas características para as pessoas. Se você quer ser lembrada como estilosa, pelo exemplo, como você pode fazer isso com intenção? Eu vou estar sempre postando fotos com os meus looks, vou mostrar que eu sei e domino sobre o assunto, vou lançar tendências, vou mostrar que eu não tenho medo de ousar nos looks. Naturalmente você vai sendo vista como uma pessoa estilosa. Uma coisa que vale a gente refletir é que às vezes, por falta de intenção, a gente mostra quem a gente não quer ser. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você já viu seus amigos ou uma pessoa no Instagram, ou até você mesmo, chegar atrasado numa reunião, ou acordar atrasado, ou se atrasar pra aula, e aí a pessoa, em tom de brincadeira, vai lá e posta hahaha, mais um dia eu me atrasando, Hannah sendo Hannah. Qual que você acha que é a impressão que você tá passando pras pessoas? Como você tá sendo percebido por elas? Você tá sendo percebido como alguém que não tem disciplina, que sequer consegue acordar cedo, uma pessoa sem compromisso? E aí eu te pergunto, quem quer fazer negócios com alguém desse jeito? Então, muito cuidado com a forma como você tá se mostrando no Instagram, a personalidade que você tá demonstrando ser. Eu, pelo exemplo, faço questão de fazer as pessoas me perceberem como alguém criativa. E eu expresso isso através das roupas que eu visto, eu expresso isso através do meu cenário, eu expresso isso principalmente através do meu conteúdo, dos meus vídeos. Se você der uma olhadinha no meu perfil, @HannahFranklin, você vai ver como nos meus vídeos, nas analogias que eu uso, nos meus stories, eu mostro ser uma pessoa criativa. E as pessoas falam, Hannah, me dá dica de criatividade. É intencional, eu mostro ser essa pessoa. Então eu te pergunto, como você quer ser percebido? E aí se faça esse questionamento, formas que eu tenho de mostrar a minha personalidade, a personalidade que eu quero ser percebido. Legal, né? E claro, é importante dizer, isso não tem nada a ver sobre fingir ser alguém que você não é. Não, isso é muito mais sobre comunicação intencional. Em segundo lugar, dentro aqui da nossa identidade pessoal, a gente vai falar sobre as nossas crenças, nossos símbolos, linguagens e histórias. Esses aspectos estão profundamente enraizados em quem nós somos e eles podem e devem se manifestar no nosso conteúdo. Nossas histórias carregam lições, carregam bagagens. Essas bagagens serão um ponto de conexão com o nosso público. Então, para tudo e faz um exercício. Você pode escrever num papel, folha e caneta, às vezes pode ser digitalmente. Faça um exercício. Escreva lá todas as histórias marcantes que você já viveu, ou as que você se lembra, as mais marcantes. E não precisa, no momento, julgar se ela é realmente uma boa história ou não. Esse julgamento vai acontecer depois. Por enquanto, a gente só vai fazer um exercício de escrever as nossas principais histórias. Coloca, exemplo, vamos supor que você sofreu um assalto e aquilo te marcou. Escreve lá, momento, o dia que eu sofri um assalto. Às vezes, um acontecimento marcante da sua história é quando o seu filho nasceu. Às vezes é sobre quando você tomou coragem para pedir demissão, para empreender. Tomou coragem para mudar de faculdade ou sair da faculdade. Às vezes foi quando você faliu uma empresa, pelo exemplo. As histórias mais marcantes que nós temos, elas se transformam nos nossos mais poderosos conteúdos. Afinal de contas, são as nossas histórias. Eu vou deixar uma reflexão aqui. Sabe, toda essa era de inteligência artificial e ChatGPT que a gente está usando, sabe qual é, que a gente está vivendo, no caso, sabe qual é a coisa
que a gente sempre vai ganhar do ChatGPT, que ele nunca vai conseguir fazer melhor do que a gente? Contar as nossas histórias, que elas são nossas. Então, aprenda a contar suas histórias. Aprenda a identificar as suas histórias que você vai poder usar. Segundo ponto que você também vai fazer um exercício é sobre as suas crenças. Sejam elas sociais, políticas, espirituais, todas elas ajudam a estabelecer uma conexão emocional e muito profunda com o seu público. Eu gosto de dizer que crenças constroem um muro em volta da nossa comunicação. Marcas que não se posicionam, não falam das coisas que acreditam, elas passam despercebidas. Você não pode ser morno nas redes sociais. Imagina, eu sigo 2 nutricionistas. Uma nutricionista, assim, bem mais ou menos, que não fala sobre nada, não se posiciona em nada. Eu esqueço dela muito fácil. Agora, eu sigo uma nutricionista que tem crenças muito fortes. Que ela fala, esse alimento não, aquele alimento, não. Então, tipo, ela consegue dominar o assunto. Ela consegue falar, isso sim, isso não, eu acredito, eu tenho um método, Cara, eu confio muito mais em quem tem esse poder sobre o mercado. Poder no sentido de ela tem crenças tão fortes que ela dominou o mercado dela. Se você não domina, você não tem crença. Agora, se você domina, você consegue ter essa visão mais crítica da coisa. Então, o exercício é, escreva as suas crenças. Só que é importante, divida ela em 2. Crenças da vida como um todo e crenças do seu nicho. Um exemplo comigo mesma. Eu acredito que... Crença da vida. Eu acredito que o caos é seu amigo. Sabe aquele momento de caos que você tá vivendo? Às vezes você foi demitido, às vezes você perdeu alguém especial, às vezes você, sei lá, aconteceu um término de relacionamento, às vezes você tá super confuso ali, vivendo o caos da sua mente. Eu acredito que esses momentos de caos são os momentos que a gente mais cresce, aprende, evolui. Por isso eu criei uma crença minha, que eu vivo comunicando na minha comunicação, nos meus posts. O caos é seu amigo. É uma crença minha. Agora, sobre uma crença do meu nicho, eu acredito fielmente que inconstância se resolve com planejamento. Uma das coisas que eu mais, dúvidas que eu mais recebo é: Hannah, eu não consigo ter constância nas redes sociais, eu não consigo postar por mais de 3 dias seguidos. Aí eu vou lá e falo, inconstância resolve com planejamento. E eu ensino a fazer um planejamento para as pessoas ficarem constantes nas postagens. Então, baseado nessa ideia que eu te falei, escreve no papel quais são as crenças que você acredita sobre a vida e sobre o seu nicho. Posicione essas crenças, para de ser morno, você vai construir um muro em volta da sua comunicação e isso é ótimo. Essa é a base para a construção de comunidade. Pessoas que concordam com as suas crenças vão entrar, se conectar, se identificar, se relacionar muito mais com você e comprar de você. Pessoas que não acreditam nas suas crenças, elas vão sair. E tudo bem, a gente não precisa falar para todo mundo. Tem também os nossos símbolos, sejam eles visuais ou narrativos. Os símbolos, eles podem se tornar marcas registradas que diferenciam nosso conteúdo dos outros. Assim como o meu símbolo é um raio. Eu tenho até um raio tatuado. Coloco um raio em todas as legendas, na minha bio, em vários lugares. O meu símbolo é um raio. E o seu? Tudo isso que eu falei se resume num conceito chamado branding primitivo. São elementos presentes em todas as grandes marcas que se provaram na história. Tudo isso é sobre encontrar a sua essência, a raiz, o núcleo de quem você é. O seu branding primitivo une a sua história de criação, que são as histórias que eu comentei, as suas crenças, os seus símbolos, os seus rituais, as coisas que você não acredita de jeito nenhum, a sua linguagem, assim como fazem as religiões, os times de futebol, marcas famosas. Então, na prática, eu quero que você reflita sobre a sua identidade. Como você pode expressar isso através do seu conteúdo? Quais são as características da sua personalidade? Quais são as histórias que você pode usar? Quais são as suas crenças? Os seus símbolos? E principalmente, como que você deseja incorporar isso ao seu trabalho?